Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero desejar a todos vocês as minhas boas-vindas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estaremos aqui toda terça-feira para conversarmos um pouco sobre língua portuguesa, descobrirmos textos novos e bem interessantes e fazer muitas descobertas, tá bom? Então, vocês já estão preparados para começar a nossa aula? Já estão com o seu material em mãos? Então, hoje eu quero que vocês preparem aí rapidinho o material de vocês, se você ainda não preparou. Pegue lápis, borracha, caderno ou papel. Você pode também pegar os nossos livros, o livro Apis e o livro C. Nós vamos precisar desses dois livros hoje, além daquele nosso livro para ler e reler. Se você tiver ele em casa, melhor ainda, tá bom? Então, estão preparados? Vamos? Estão prontos? Ótimo! Então, quero mais uma vez desejar as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Denisa e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso gênero, o gênero informação científica, tá bom? Vamos começar? Bom, antes de tudo, nós sabemos que precisamos compreender quais são os objetivos da nossa aula. E os nossos objetivos, eles são, o primeiro objetivo é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Isso quer dizer que eu e você vamos observar, ler e analisar palavras e expressões e tentar descobrir o significado delas. Além disso, nós também vamos identificar o tema do texto, ou seja, saber qual é aquele tema que o texto aborda. E também nós vamos localizar informações explícitas no texto. Isso nós já sabemos e nós já vimos na semana passada que localizar informação explícita é a mesma coisa que localizar uma informação que está à mostra no texto, que está dentro do texto, escrita no texto. Então, preparadas? Vamos lá? Nós sabemos que o nosso gênero textual da semana é o texto informativo científico e hoje a gente vai fazer só um leve apanhado, uma leve revisão sobre o que esse gênero vai trazer para a gente. Mas antes de tudo, nós vamos para o nosso momento mais especial da nossa aula, que é aquela hora da leitura. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa história. Trouxe uma história aqui referente também aos textos de informação científica. Tem um personagem que eu já vou mostrar para vocês, que é o Franjinha, aquele personagem do Maurício de Souza, que faz parte da Turma da Mônica, a famosa Turma da Mônica. Você já conhece o Franjinha? Então, o Franjinha é um personagem que tem muita curiosidade, ele tem muitos trabalhos científicos e hoje a gente vai ver uma história bem legal dele. Vamos começar? Franjinha em super fórmula. O que será que vem por aí, né, gente? Então, nós estamos vendo aqui partes do laboratório do Franjinha e no terceiro quadrinho tem aqui ele dizendo o seguinte: finalmente! Minha super fórmula está pronta, agora é só experimentar. Glub, glub, glub. Uau, mais gostoso que a Tota-Tola. Esse meu novo refrigerante vai ser um sucesso. Olha só, o Franjinha ele estava aí produzindo um refrigerante novo, mas de repente, puf! Engraçado, estou me sentindo diferente, fortão. Você percebeu que o Franjinha se transformou em outro personagem? Brabo! E lá estão os amigos do Franjinha. Olha como é que eles estão tratando o Franjinha, gente. Baixinha, gorducha, dentuça. Ah, uau, socorro! E aí vem uma confusão, não é? Ploft, pou, toim, paf, soc. Essa não, virei a Mônica. Olha o Franjinha se dando conta de que virou a Mônica. E estou mudando outra vez. Puf!
Agora sou o Cascão. Glup. E lá vem a chuva, o Cascão assustado. Cabrum. Lá vai o Cascão para a lata do lixo. Para se defender da chuva, né, gente? Que a gente sabe que o Cascão não gosta muito de água. Tomar lá que essa chuva não demole. Olha só como é que o Franjinha já está falando. O lato loeu a loupa do Leide Loma. A lanha o jalo. O jalo alanha a lanha. Ih, será quem é? A chuva não é mais problema. Agora sou Cebolinha. Novamente ele se transformando, olha só. Que aqui é um sonzinho de barriga que tá com fome, não é? Quem será? Quero um cheeseburger, queijo prato, sanduíche natural. É pra já. E lá vai a Magali comendo tudo, gente. Perdi a fome. E se transformou no Dudu, que não gosta muito de comer. Tchau, turma. Os lanches estavam ótimos. Minha nossa, o que é isso? Uma história em quadrinhos. E lá vai o Franjinha se transformando novamente em vários personagens da Turma da Mônica. E se transformou finalmente nele mesmo. Puxa, voltei a ser eu mesmo. Acho que acabou o efeito. Melhor ir para casa e jogar o resto da fórmula. Ela é perigosa demais. Tem razão, ela é perigosa demais. Maurício, nada disso, sou sua mãe. Olha só, gente, a mãe do Franjinha também tomou o refrigerante que transforma tudo e se transformou no próprio criador da Turma da Mônica, o Maurício de Souza. E essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. Vamos agora para o nosso gênero textual da semana, que você já sabe qual é, não é verdade? Que é o nosso texto informativo científico. E para a gente relembrar, eu vou trazer para vocês novamente o que é o texto informativo científico, tá bom? É o nome dado para a produção textual cujo objetivo principal é transmitir ideias ou resultados de um estudo, trabalho ou pesquisa de cunho científico. Então você já sabe, o texto informativo científico é usado para transmitir ideias, um trabalho, um resultado de um estudo, de uma pesquisa de cunho científico para toda a sociedade. Então vamos continuar? Nós temos também as características do gênero textual e informativo científico. Você se lembra das características? Bom, a primeira característica é que esse gênero ele aborda fatos científicos provenientes de estudos ou pesquisas. Então, todo texto informativo científico vai trazer para nós uma informação que vem de um estudo ou de uma pesquisa, ou seja, algo que pode ser comprovado. Também ele transmite dados e informações, além de apresentar teorias e conceitos. Vamos continuar. Ele fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. E circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico e informativo. E ele tem que ser escrito com clareza para que todas aquelas pessoas que estejam tendo acesso ao texto possam compreender o que ele vem trazendo como informação. Então vamos agora para a nossa atividade. Hoje, a nossa atividade ela tem alguns objetivos que nós já vimos agora há pouco, que é identificar o tema de um texto, localizar informações explícitas em um texto e inferir sentido de palavras ou expressões. Nós vamos ver alguns exemplos de textos informativos científicos. O nosso primeiro texto, ele tem como título Como são feitas as vacinas? E ele foi retirado desse site, tá bom? E
eu queria saber se você tem alguma ideia de como é que as vacinas são feitas. No período que nós estamos atravessando, nessa pandemia, todos estão voltados, com os olhos e a atenção voltados para toda a comunidade científica mundial, onde muitas e muitas pesquisas estão sendo feitas no intuito de descobrir a cura, a vacina para o Covid-19, não é verdade? Então hoje, pensando em toda essa realidade, eu resolvi trazer esse texto para a gente descobrir qual é o processo de como são feitas as vacinas. Vamos começar? O primeiro passo na produção de uma vacina é descobrir qual é o causador da doença, o agente, um vírus ou bactéria, por exemplo. Então, os pesquisadores encontram qual a parte do agente que causa a imunidade e que pode induzir a formação de anticorpos. A primeira fase de testes é feita em animais em laboratório. Se a vacina se mostrar segura e eficaz, ela é testada em um pequeno grupo de pessoas. Caso a composição continue apresentando bons resultados, ela é testada em um grupo maior, em locais escolhidos com base na circulação do vírus ou bactéria. Depois de comprovada a eficácia e a segurança de uma vacina, ela precisa ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Vários laboratórios ao redor do mundo produzem as vacinas. No Brasil, o principal produtor é o Instituto Butantan, que faz inclusive a vacina contra a raiva, que é aplicada em cães e gatos. Todas as vacinas passam por testes de qualidade após a produção, tanto as feitas no Brasil quanto as importadas, ou seja, as feitas fora do Brasil. A aquisição das vacinas é responsabilidade do Ministério da Saúde, governo federal, que por sua vez repassa aos estados, como São Paulo, que distribui doses aos municípios. Por causa de tantos testes, as vacinas são seguras. A maioria dos efeitos colaterais causados por elas são leves, uma dor de cabeça, ou dor no local onde a agulha entrou, ou febre baixa, por exemplo. As vacinas não causam doenças, porém existem algumas contraindicações. Por exemplo, quem tem o sistema imunológico debilitado, como pessoas que já fizeram transplantes ou quem faz tratamento contra o câncer, não pode se imunizar contra poliomielite, por exemplo. O ideal é sempre conversar com algum profissional de saúde para tirar as dúvidas. E gostaram então do nosso texto? Vamos agora para a nossa atividade? Eu trouxe aqui uma pergunta, né? Mas antes dessa pergunta nós precisamos ler um trecho do nosso texto e responder qual é o tema do nosso texto. Então, o nosso trecho está aqui e eu não vou ler esse trecho agora, nós lemos agora há pouco, mas o nosso objetivo dessa atividade, dessa questão, é saber qual é o tema do texto. E eu trouxe esse pedacinho do texto para te ajudar. As alternativas eu vou colocar aqui abaixo. O tema do texto são os perigos da vacina, letra A. Letra B, a produção das vacinas. Letra C, os tipos de vacina. Ou letra D, a composição das vacinas. Então, você vai ter alguns segundinhos para pensar, ler o nosso trecho destacado e escolher a sua alternativa correta. Vou te dar alguns segundos, tá bom? Vamos lá. Já fez a sua escolha? Conversou com alguém que está aí junto com você, acompanhando a nossa aula? Então vamos lá, gente. Nós temos 4 alternativas sobre o tema do texto. Vamos ler o nosso trechinho aqui? O primeiro passo na produção de uma vacina é descobrir qual é o causador da doença, o agente, um vírus ou bactéria, por exemplo.
Então, os pesquisadores encontram qual a parte do agente que causa a imunidade e que pode induzir a formação de anticorpos. Baseado nesse trecho, qual é o tema do nosso texto? Será que fala sobre os perigos da vacina, esse texto? Ou sobre, na letra B, a produção das vacinas? Ou será que esse texto vai falar, tem como tema os tipos de vacina? Ou letra D, a composição das vacinas? Então, você já escolheu? Vou colocar aqui a resposta correta para você verificar. Para você que escolheu a letra B, a produção das vacinas, parabéns, você acertou. Essa sim é a nossa alternativa correta. O nosso texto, ele fala sobre o processo de produção das vacinas. Ele vai nos explicar como é feita a produção da vacina. Vamos para a nossa próxima questão? Observe a palavra destacada a seguir e descubra seu significado. Eu retirei do nosso texto algumas frases, algumas expressões e destaquei nas frases e você vai tentar descobrir o significado dessas palavras ou expressões. Vamos lá? A primeira palavra está aí bem grandona, né? Você está vendo que está destacada? Então vamos ler o nosso trecho. Se a vacina se mostrar segura e eficaz, ela é testada em um pequeno grupo de pessoas. A palavra destacada é a palavra eficaz, tá certo? Então, o que você acha que significa a palavra eficaz? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e responder. Pode conversar com alguém em casa, pode pesquisar na internet, pode perguntar para o coleguinha aí no WhatsApp. Vamos lá, vamos tentar saber qual é o sentido da palavra eficaz nesse trecho. Vamos lá, vamos voltando então para a gente descobrir o significado, o sentido da palavra eficaz. Vou colocar aqui para vocês. Eficaz é algo bom ou ideal para causar um resultado pretendido, ou também pode ser chamado de algo útil. Então, se a vacina se mostrar segura e eficaz, o que quer dizer uma vacina eficaz? Quer dizer que ela é boa para causar aquele resultado que se pretende obter, tá bom? Vamos agora para mais uma expressão, mais uma palavrinha. Temos aí a palavrinha destacada, aquisição. A aquisição das vacinas é responsabilidade do Ministério da Saúde, governo federal. E agora, o que significa a palavrinha aquisição? Mais uns segundinhos para você pensar e responder. Então, já descobriu, já perguntou para alguém, conversou com alguém, pesquisou na internet, no dicionário? Então, vamos para a nossa resposta. O que significa a palavra aquisição? Significa ato ou efeito de adquirir, tomar posse de algo, pegar para si. Ou seja, a aquisição das vacinas é responsabilidade do Ministério da Saúde, quer dizer que eles é que vão trazer a vacina para nós, tá bom? Então vamos continuar. Mais uma palavrinha, mais um trecho do nosso texto. Por exemplo, quem tem o sistema imunológico debilitado, temos a palavrinha aí, debilitado. Então, essa palavrinha você já ouviu, já leu ela em algum lugar? Você tem um tempinho que eu vou te dar para que você possa descobrir o sentido da palavra debilitado, tá bom?
Vamos continuar? Você já descobriu, já conseguiu saber o significado, o sentido da palavrinha debilitado? Então vamos lá, gente. A palavra debilitado significa desprovido de saúde, doente ou adoentado. Então, você já sabe, quando alguém disser assim, eu estou debilitado ou fulano está debilitado, quer dizer que ele está desprovido de saúde, ele está com algum probleminha, com alguma doença, ele não está se sentindo bem, ele não tem as suas forças, né? Quando a gente está dodói, a gente fica meio fraquinho, não é? Então, debilitado quer dizer isso. Doente, adoentado ou desprovido de saúde, tá certo? Então, nós vamos agora para mais umas questões. E essas questões, elas vão envolver o seguinte: as informações explícitas que nós encontramos nos textos. E nós já sabemos que informação explícita é aquela informação que está escrita no texto. A informação que está à mostra, que você pode perceber facilmente. Eu considero esse tipo de questão uma questão muito fácil, porque se você lê a pergunta, compreender o que a pergunta está te direcionando a buscar, você vai ver o texto e você vai encontrar a resposta. Então, nossa primeira pergunta aqui é: qual é o primeiro passo na produção de uma vacina? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro para vocês as alternativas, tá bom? Para ver se você lembra do texto que nós lemos, para ver se você consegue. Depois eu vou colocar um trecho para te ajudar. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo na produção de uma vacina? Letra A, testar a vacina em animais. Letra B, aplicar a vacina em pessoas. Letra C, descobrir o agente causador da doença. Ou letra D, descobrir os efeitos colaterais da vacina. Então, qual é o primeiro passo, a primeira coisa que precisa ser feita para começar a ser produzida uma vacina? Vou te dar um tempinho e daqui a pouco eu coloco o trecho para você conferir a sua resposta, tá bom? Vamos voltar para a gente conversar. Agora chegou o momento. Vou trazer para vocês aqui o trecho que com certeza vocês vão identificar a resposta que está é uma informação, como eu já falei, uma informação explícita que está à mostra no texto, tá bom? Então, nosso trecho é esse, olha só. O primeiro passo na produção de uma vacina é descobrir qual é o causador da doença, o agente, que pode ser um vírus ou bactéria, por exemplo. Então, a informação está aí, você já conseguiu descobrir, com certeza, né? Então, vamos para a nossa resposta. Qual o primeiro passo na produção de uma vacina? Muito fácil, né, gente? Descobrir o agente causador da doença. Essa é a nossa alternativa correta. Parabéns para você que conseguiu lembrar lá no texto, né, quando a gente leu a primeira vez e você conseguiu encontrar a alternativa. E parabéns para você também, que também conseguiu identificar a informação explícita no texto. Vamos continuar? Olha só, pessoal, nós temos aqui uma outra questão, que é: a vacina contra a raiva deve ser aplicada em... Essa informação também é uma informação explícita. Como nós já combinamos, eu vou colocar as alternativas para que você observe antes da gente ver o trecho, tá bom? Então, questão 2. A vacina contra a raiva deve ser aplicada em... Letra A, cães e gatos. B, cães e aves. C, somente nos cães e gatos de rua. Ou D, somente nos cães que estão doentes.
Então você vai ter um tempinho novamente para escolher aí qual a sua alternativa, tá bom? Vamos lá, alguns segundinhos para você. Conseguiram fazer a escolha de vocês? Espero que sim. Agora a gente vai para o trecho e vocês vão analisar a informação explícita no texto, tá bom? Olha só esse trecho aqui. Diz o seguinte: no Brasil, o principal produtor de vacina, né, gente? Tá implícito aí, porque já vem, é um trecho retirado. É o Instituto Butantan, que faz inclusive a vacina contra a raiva, que é aplicada em cães e gatos. Olha só, a informação está explícita aí. E a alternativa correta é a letra A. Parabéns para você que acertou. Muito bem. Gostaram aqui da nossa atividade? Vamos para mais uma perguntinha, nossa última perguntinha. Entre os efeitos colaterais de uma vacina, os mais frequentes são, vamos lá? Letra A, irritação na pele. B, tontura e enjoo. C, náuseas e resfriado. Ou D, dor de cabeça e febre baixa. Também é uma informação explícita, tá bom? Vou te dar uns segundinhos para você tentar descobrir a resposta. Vamos lá então? Você já conseguiu? Então vamos para o nosso trecho. Olha só aí, pedacinho do nosso texto para a gente fazer a nossa análise, tá bom? A maioria dos efeitos colaterais causados por elas são leves. Uma dor de cabeça ou no local onde a agulha entrou, ou febre baixa, por exemplo. Já conseguiu encontrar as informações? Então, quais são os efeitos colaterais de uma vacina? Os mais frequentes, né? Na verdade. Letra D, dor de cabeça e febre baixa. Você acertou, parabéns. Para você que não acertou, não fica triste, tá bom? Porque nós estamos aqui mesmo para aprender, prestar bastante atenção e melhorar a cada dia. Eu sei que vocês estão se dedicando muito, porque não é fácil a gente estar em casa, né? Sem a ajuda do professor aí, presente do seu ladinho, conversando com você. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar, prestar atenção, acompanhar as atividades, você vai aprender muito ainda nesse ano, tá certo? Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa aula. Eu quero que você agora, se você precisar, pode ir ao banheiro, pode também beber um copo d'água, pegar um cafezinho, porque daqui a pouco nós vamos voltar para a nossa segunda parte. Esse momento é como se fosse aquele nosso momento do intervalo, lembra que a gente tem na escola sempre? Pois é um momentinho para você respirar, para você tomar uma aguinha e voltar com muita energia, com muita garra, para que a gente possa fazer mais coisas, descobrir outras informações científicas bem interessantes. Então eu aguardo você já já. Tchau, tchau! Estamos de volta, queridos alunos do quarto ano. Vamos lá? Já estão preparados para o nosso segundo momento de aula? Ótimo, porque agora nós vamos estar entrando em outro universo das informações científicas.
No primeiro momento nós falamos sobre as vacinas, não é verdade? Sobre o processo de fabricação das vacinas. E agora nós vamos para um tema totalmente diferente. Mais um texto de informação científica para que eu e você possamos aprender muito. E aí nós já temos uma imagem, você está vendo aí? Uma ilustração bem interessante que, quando a gente vê a ilustração, a gente já vai meio que observar, já vai meio que entendendo sobre o que nós vamos falar agora. E o título do nosso texto, nosso segundo texto da nossa aula é: por que as girafas têm o pescoço tão comprido? Será por que elas têm o pescoço tão comprido assim? E nós temos aí essa ilustração, né? Nós vemos aí a girafa aí em 3 momentos diferentes, e aí a gente vai descobrir, compreender que história é essa, que informação científica é essa que nós vamos aprender sobre as girafas, tá certo? Então vamos começar a leitura do nosso texto? Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta, mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essa transformação ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje, acontecem no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas, começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso às novas fontes de alimento, ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com uma antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos. Eu quero só chamar a atenção de vocês que tem uma palavrinha aqui que foi escrita errada, tem um espaço que não existe, tá bom? Que é a palavra sobreviver. E aí tem 2 palavrinhas, mas na verdade essa palavra é só uma, tá bom, aluno? Foi um erro aqui de digitação. Vamos continuar? Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando até que toda a espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Esse processo se repetiu algumas vezes e em cada uma delas o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando, se transformando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas de árvores. E em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós humanos, são resultados de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Ah, que texto interessante, né, gente? Esse texto foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, tá bom? Foi publicado no ano de 2010. Então, vamos agora para as nossas perguntinhas sobre o texto. Hora da atividade. Estão preparados, né? Então, vamos lá.
Os objetivos da nossa atividade são identificar tema de um texto, localizar informações explícitas em um texto, inferir sentidos de palavras ou expressões, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta é uma informação explícita que eu quero que você encontre no nosso texto. O que significa a palavra evolução? Então vamos lá. Nós temos esse trecho para te ajudar a encontrar o sentido, o significado da palavra evolução, tá certo? Então, eu vou deixar com vocês esse trecho e vou trazer para vocês também as alternativas para que vocês tenham a oportunidade de escolher uma alternativa. Vamos lá. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido. Ela é toda muito alta, mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Então, partindo desse trecho, o que significa a palavra evolução? Eu trouxe aqui para vocês eu vou trazer para vocês o destaque da parte do texto que vai mostrar o que significa a palavra evolução, mas eu vou dar um tempinho, uns segundinhos aí para que você possa encontrar e possa fazer a sua escolha, tá bom? Vamos lá? Rapidinho, você já encontrou o que significa a palavra evolução? Eu trouxe para vocês destacado aqui, vou sublinhar, olha só, o que é a evolução, né? É um processo de transformação que se dá de forma lenta. Ele é chamado, como é chamado esse processo? Evolução, tá bom? Então, evolução é um processo de transformação que se dá de forma lenta nos seres vivos, como a girafa. Esse é o processo de evolução, né? Essa transformação que vai acontecendo de geração em geração. Vamos lá? Explique o que são genes. Essa palavrinha diferente, pequenininho, o que será que significa a palavra genes? Trouxe para você mais um trecho. Dentro desse trecho, eu quero que você encontre a resposta. Daqui a pouco eu vou destacar a informação explícita que está no texto, tá bom? Vou te dar alguns segundinhos para você ler, já a gente lê junto também. Então, pessoal, vocês já encontraram o significado da palavrinha genes. Então, eu vou trazer para vocês agora, vou destacar para vocês agora no texto o sentido dessa palavra, tá bom? O que são genes? Olha só. Genes são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo que guardam o que podemos chamar de código das características físicas. Então, você tem também os genes, assim como as girafas têm. Você tem estruturas que são contidas nas células que vão guardando os códigos das características físicas. Por exemplo, quando você nasceu, geralmente as pessoas observam. Ah, será que esse bebê parece muito com o pai? Ah, parece muito com a mãe. Não, ele tem os olhos da vovó, ele tem o nariz do vovô. E assim, esse conjunto de características físicas, eles vão sendo armazenados nas nossas células. Eles vão guardar esses códigos que vão trazer as características físicas. Às vezes você tem a mesma cor dos olhos que a sua mãe, que o seu pai, que algum parente seu. Entenderam? Então, os genes são essas estruturas que guardam os nossos códigos das nossas características físicas. Então, vamos aqui para o nosso conceito, né, estruturado aqui.
Genes são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo que guardam o código de suas características físicas. Gostaram de saber sobre isso? Muito interessante, né? Eu achei esse texto super bacana porque ele tem muitas informações legais. Então vamos continuar aqui. Mais uma perguntinha, gente. Por que o pescoço das girafas se alongava a cada geração? Então, eu trouxe para vocês aqui mais um trecho do nosso texto, né, de informação científica. E você vai tentar encontrar aí nesse trecho a resposta para essa pergunta. Por que o pescoço das girafas se alongava a cada geração? Vou te dar alguns segundinhos para você ler e pensar e fazer suas escolhas, tá bom? Vamos lá? Você já conseguiu identificar a sua resposta? Vamos ler o trecho. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas de árvores. E em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Então, por que o pescoço das girafas a cada geração ia se alongando, ia se tornando mais comprido? Vou destacar aqui para vocês, olha só. Por causa da necessidade que as girafas tinham de se alimentarem das folhas nas partes mais altas das árvores. Lembram que elas iam se alimentando? Lembra daquela figura bem no início do nosso título do texto? Que a girafa ia vendo uma árvore mais alta e alongando um pouquinho mais o pescoço? Então, essa necessidade de se alimentar, ela gerou aí essa transformação, porque quanto mais elas esticavam o pescocinho para alcançar as folhas das árvores mais altas, o pescoço dela ia se alongando a cada geração, tá bom? Então vamos continuar. Nossa pergunta agora, nosso objetivo agora é descobrir qual é o tema do nosso texto. Muito, muito importante, né? A gente saber o tema do texto. Eu acho que está bastante fácil para a gente descobrir aí nossa resposta. Vamos lá. Temos aqui 4 alternativas. Letra A evolução das girafas. Letra B, o tamanho das girafas. Letra C, o pescoço das girafas. Ou letra D, os tipos de girafas. O que você acha que é o tema do nosso texto? Qual dessas alternativas? Vamos pensar um pouquinho. Vou te dar um tempinho para você pensar e descobrir qual é o tema do nosso texto de hoje. Tá bem fácil, né, gente? Nossa questão sobre o tema do texto tá bem tranquila. Eu acho bem interessante, mas eu vou trazer para vocês um trechinho aqui para que vocês possam perceber qual é o tema do texto. Vamos lá? Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Aí nós já temos aí a nossa resposta. Você já conseguiu identificar qual é o tema do texto? Vamos para a nossa resposta? O tema do nosso texto é a evolução das girafas. Então, parabéns para você que acertou lendo o trecho do nosso texto, ou acertou mesmo sem a leitura, né? Só lembrando do que nós já vínhamos falando agora. Parabéns, viu? Você está de parabéns. Então, vamos continuar aqui, gente. Nós vamos agora para um momento muito especial da nossa aula, que é o momento da leitura da semana. Aí eu quero que você observe, se você tiver aí na sua casa o livro Para Ler e Reler, pegue, tá bom? Porque nós vamos precisar dele. E a nossa leitura da semana é um texto bem interessante,
Eu vou trazer aqui para vocês. O título dele é Não Há Vagas, tá bom? E nós vamos fazer essa leitura. Esse texto é um texto de Ferreira Goulart. Daqui a pouquinho nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho mais sobre a sua vida. Mas antes vamos à leitura do texto, tá certo? Então vamos lá. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Gente, que texto forte, não é verdade? Ferreira Goulart, ele vai trazer aqui toda uma reflexão sobre várias situações, sobre a questão da alimentação, a questão econômica, não é verdade? Sobre o trabalho, sobre os trabalhadores, tantas coisas para a gente refletir acerca desse texto. Mas eu quero fazer, antes da gente passar para o próximo momento, quero que você observe esse texto. Você tem ele aí em sua casa, talvez você tenha recebido ele ou no WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp, ou na plataforma, você tenha ele disponibilizado. E hoje eu quero pedir que você faça uma leitura diferenciada. Você vai fazer a sua leitura em voz alta, tá bom? Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer a leitura de um poema, a gente tem que trazer ali para aquele poema uma forma diferente de falar, trazer ali a nossa emoção também, tentar sentir qual foi a emoção do autor ao escrever o poema. Então, quero que você faça essa leitura em voz alta e ela seja compartilhada com alguém, que alguém possa ouvir a sua leitura, tá bom? E também, se possível, essa pessoa também possa fazer a leitura junto com você, para que você também possa ouvir o poema através da voz de outra pessoa. Então, é muito importante que a gente faça isso. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a leitura compartilhada, a gente pode receber depois um retorno daquela pessoa que está ouvindo, né? Dizer assim, olha, nesse trecho aqui, você poderia ler de outra forma. Olha essa palavrinha aqui, você precisa, ela é lida dessa forma aqui, entendeu? Então é muito importante que você não deixe passar em branco esse momento da nossa aula. Pegue o seu texto, faça a sua leitura compartilhada e veja como nós crescemos quando a gente faz a nossa leitura dessa forma, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a vida de Ferreira Goulart, que é o nosso autor do nosso texto da semana, né? Aí nós temos a imagem dele, você pode observar, e eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? Ferreira Goulart, nascido em 10 de setembro de 1930, participou do movimento da poesia concreta, sendo então um poeta extremamente inovador, escrevendo seus poemas, por exemplo, em placas de madeira. Ganhou o concurso de poesia promovido pelo Jornal de Letras com seu poema O Galo, em 1950. Olha, muito tempo atrás, né? 70 anos atrás. Os prêmios Molière, o Saci e outros prêmios do teatro em 1966 com Se Correr o Bicho Pega e Se Ficar o Bicho Come, que é considerada uma obra-prima do teatro moderno brasileiro. Dentre outras conquistas, Goulart, em 2010,
foi agraciado com o prêmio Camões e em 2011 ganhou o prêmio Jabuti, com um livro de poesia que foi considerado o livro do ano de ficção. Legal, né? Saber um pouquinho sobre os nossos autores. É interessante que a gente pesquise também sobre isso, tá bom? Então, essa é a nossa leitura da semana. O texto Não Há Vagas, que você possa fazer essa leitura todos os dias com muita atenção e com muito carinho, tá certo? Então, vamos continuar, gente. Agora, o que será que vem por aí? O que você acha? Então, se liga aí, lá vem explicação do para casa. Lembra que no começo da nossa aula, lá antes do nosso intervalo, eu pedi para você pegar 2 livros para que a gente pudesse fazer um acompanhamento do nosso para casa? Então, chegou o momento. Quero que você pegue os seus livros C e APS para que a gente possa fazer as nossas, aliás, para que a gente possa observar a nossa atividade e você vai fazer a sua atividade com tranquilidade logo após a nossa aula, tá bom? Então, pegue aí o seu livro C, pegue também o seu livro APS. Nosso primeiro livro, nossa primeira atividade está no livro C, tá bom? Aquele nosso livrinho da capinha verde, tá certo? E está lá na página 216. Abra aí na página 216, por favor, para que você e eu possamos ver bem direitinho nossa atividade. E aí nós vamos observar a questão de número 4, tá bom, gente? A questão de número 4 fica naquela seção bem conhecida da gente, que é a seção ao pé da letra, onde nós vamos ver várias expressões e tentar descobrir, encontrar o sentido, o significado das expressões que nós temos aqui. Você observa que hoje nós temos muitas expressões, não é verdade? Muitas expressões mesmo. Mas eu tenho certeza que você e eu, nós podemos observar, pesquisar, conversar com nossos familiares, conversar com nossos colegas de classe, perguntar para o nosso professor, pesquisar na internet e vamos descobrir quais são os sentidos de cada uma dessas expressões. Vamos começar? A primeira expressão é ponto forte. O que significa a expressão ponto forte? Se você observar, todas as expressões aqui, elas têm a palavrinha ponto. Você já prestou atenção? Então, você vai observar, você vai conversar com pessoas aí da sua casa, você vai pesquisar na internet e tentar descobrir o sentido delas, tá? Primeira expressão, ponto forte. Segunda, ponto positivo. Ponto positivo. Aqui é bem fácil, né, essa expressão aqui. Terceira expressão, até certo ponto. Até certo ponto. Quarta expressão, dormir no ponto. O que será que significa? Olha, fulano dormiu no ponto. Essa também é bem fácil. Ir direto ao ponto. Mais uma expressão. Próxima. Entregar os pontos. O que significa entregar os pontos, gente? Então, vamos continuar. Do outro lado aqui na nossa próxima coluna. Ponto fraco. O que significa a expressão ponto fraco? Você sabe qual é o seu ponto fraco? Acho que você já deve saber o sentido dessa expressão. Ponto negativo. Olha, bem interessante, né? Em ponto. Quando a gente diz assim, olha, fulano chegou tal hora em ponto. O que significa? Por um ponto final. Nossa próxima expressão. Estar a ponto de... Olha, fulano está a ponto de fazer alguma coisa. E por último, não dá ponto sem nó. Você já ouviu essa expressão? Alguém dizer assim, eita, aquele ali não dá um ponto sem nó. O que significa isso, gente? Então, essas são as nossas expressões da nossa atividade do livro C. E você vai copiar essas expressões e pesquisar e anotar ao lado de cada uma delas o sentido delas, tá bom?
Faça isso. E mais uma coisa que eu peço para vocês, mostrem suas atividades aos seus professores. Tirem a fotinho, né? Façam a imagem bem bonitinho, que possa, sem que seja fora de foco, tá bom? Coloquem ou no WhatsApp, eu não sei como é que é aí na aula de vocês, na realidade de vocês, ou na plataforma, tá bom? Insira na plataforma ou no WhatsApp, mas faça a sua atividade e mostre para o seu professor que ele vai ficar muito feliz em ver. Vamos para a nossa próxima atividade. Atividade do livro APES, tá bom? De língua portuguesa. Vamos lá. Questão de número 4. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Olha só. Temos aqui a palavra homocromia. Homo significa igual. Cromia significa cor. Urso polar. Ele tem o pelo branco para se confundir com a neve. Então, o urso polar, ele mora lá no Ártico Polar. Então, por ele ser bem branquinho, ele se confunde com a neve. E essa é uma forma, né, que ele usa para se proteger. Vamos continuar? Homotipia. Homo quer dizer igual. Tipia quer dizer tipo. Aqui nós temos o desenho de uma rã dourada de Madagascar. A cor e a estrutura dela, a textura dela é igual à textura das pedras. Então, ela também meio que se confunde, ela é parecida com as pedras. Agora, nós vamos para a nossa atividade, gente. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo. Autotomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema como os dois exemplos acima da palavra. Então, tem autotomia. Então, nós temos a palavrinha auto, você vai colocar de um lado, e a outra palavrinha é tomia. O que você vai fazer? Você vai ler o texto e você vai ver também, pesquisar, se preciso for, na internet, o significado dessa palavra, autotomia, e colocar o significado embaixo. Entenderam como é que vocês vão fazer lá no livro APES, com tudo que nós já vimos aí na aula anterior, né? Vocês vão agora fazer essa atividade, tá certo? Então, quero que vocês aproveitem bastante essas atividades, façam com bastante atenção, não deixem nenhuma questão em dúvida, tá bom? Mas que vocês possam fazer. E essa atividade aqui é muito importante, que é para a gente descobrir o sentido da palavra, né? O que significa autotomia? Então, nós vamos pesquisar, vamos descobrir, vamos mostrar para o nosso professor que nós aprendemos bastante, tá certo? Então, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Gente, quero deixar para vocês aqui o meu muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Pela sua dedicação, pela sua atenção. Eu sei que tem gente que sempre na hora da aula está junto conosco, não perde, ele faz do mesmo jeito como se estivesse indo para a escola, e isso é muito gratificante da gente saber histórias assim, tá bom? Quero deixar aqui para vocês o meu abraço e dizer para vocês que nós vamos nos encontrar na semana que vem e espero que vocês aprendam bastante durante todo esse tempo, tá bom? Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? Como é que estão aí? Bem, né? Espero. Aquele salve de sempre, que a gente sempre faz isso, esperando que vocês estejam aí se cuidando. A Covid ainda está por aí ainda, rodando, entendeu? Então não pode se descuidar não, tá? A gente está ouvindo aí histórias e notícias de que em muitos estados, não vou nem falar dos outros países,
ela está aí na segunda onda, tudo bem? Mas vamos para a nossa aula, quarto ano, aula de geografia, estamos começando aqui com o professor JJ, tudo bem? Pega seu material aí, seu livro, seus cadernos, pega sua caneta, seu lápis, sua borracha, vai anotando aí o que é essencial, beleza? Ah, falando nisso, eu recebi alguns comentários a respeito da nossa última aula, comentários muito bons, ok? E a gente vai continuar, porque aquela temática que a gente começou falando sobre migrações e migrações, e falando especificamente hoje sobre migração na década de 60, né? Então a gente vai continuar isso. Então, beleza aí, agradeço pelos comentários, qualquer coisa fala lá para o seu professor, que de uma forma ou de outra, nem que seja através de um sinal de fumaça, chega até mim, esses comentários, como chegou ontem. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula? Olha só, tema da nossa aula de hoje, elementos constitutivos de um mapa, tá? Alfabeto cartográfico e os elementos que compõem um mapa, tudo bem? Gente, olha, é o seguinte, geralmente, quando a gente fala em mapa, para vocês que estão aí desse lado, possivelmente pode ser uma coisa assim, né, do passado, falar em mapas, porque hoje a gente não usa mais quase isso, né? Em época de Google Maps, de aplicativos que a gente tem como o Waze aí, diversas formas da gente encontrar uma determinada localidade, hoje a gente não usa mais esses mapas, mas é essencial que a gente aprenda, que a gente perceba que para a gente poder chegar aos aplicativos que nós temos hoje, é necessário existir os mapas. Por quê? Porque os aplicativos como o Google Maps e o próprio Waze, ele pega as informações que estão inseridas nos mapas, ok? Então, digamos assim, se desaparecer os mapas, desaparecem também os aplicativos. Sabiam disso? Pois é, interessante a gente saber disso. Então, os aplicativos, as informações que tem nos aplicativos, elas são pegas a partir do que existe nos mapas de localização. Tudo bem? É por isso que a gente vai discutir isso hoje. Vamos lá, habilidade para hoje. Representar elementos do bairro onde você mora, da cidade onde você mora, introduzindo o alfabeto cartográfico, linha, ponto e área. Aí na sua cabeça deve estar se perguntando assim, mas o que é alfabeto cartográfico? Certo? Eu conheço o alfabeto, A, B, C, D, mas alfabeto cartográfico, por me acompanha, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar, entendeu? Olha só, alfabetização cartográfica, que é exatamente a dúvida que deve estar martelando na cabeça de vocês aí. Com certeza você pensou que seria alguma coisa relativa às letras lá do alfabeto, que vai de A até lá o Z, né? Não, a gente vai perguntar sobre isso. Então, o que é alfabetização cartográfica? O que é alfabeto cartográfico? Então, você sabe que para conseguir ler e entender um mapa, é preciso que conheça o alfabeto cartográfico? Pois é, a linguagem dos mapas é formada pelos símbolos que representam esse alfabeto. Olha, na medida que você olha um mapa, vai aparecer lá a rosa dos ventos, que nós já falamos sobre isso, né, que é um instrumento de localização espacial e geográfica, vai aparecer uma escala e vai aparecer legendas, tá? Mas além disso, dentro do mapa, nós temos outras informações. E essas informações é o que a gente chama de elementos cartográficos. E a gente vai ver isso agora. Olha só. Se você olhar para cá, você vai ver, ó, a primeira coisa que se pergunta é, o que é isso? Isso aqui é um mapa. É um mapa de localização. A gente não está muito acostumado com isso, sobretudo vocês. Mas olha só, se você perceber, ó, esse mapa aqui, ele tem um nome, ó, o nome das localidades. Aqui, por exemplo, você tem uma bolinha com o nome de Montes Claros. Montes Claros é uma cidade de Minas Gerais. Então, eu sei que isso aqui é um mapa de Minas Gerais. Só que é um mapa de localização. E aqui você tem as linhas, ó. Tá vendo essas linhas? Tá ok? Essas linhas aqui. Essas linhas, a gente vai já entender, são elas exatamente que ligam uma localidade à outra. E esses pontinhos, tá? Ele marca o local de uma localidade, ou seja, onde fica localizado, por exemplo, aqui Montes Claros, aqui tem Pirassununga, aqui tem Governador Valadares, tá certo?
Mas vamos ver isso mais. Olha só. A alfabetização cartográfica é a leitura de mapas, são bastante importantes na educação de crianças e jovens, sobretudo vocês que estão aí, que não estão muito acostumados com isso. É muito raro hoje, né, um professor de geografia pegar mapas, levar para a sala de aula para demonstrar como se fazia até pouco tempo. Eu ainda faço isso, porque eu acho importante você conhecer os dois meios e aprender a se localizar por um mapa. Aí você deve estar dizendo, professor Jota, mas isso aí dá muito trabalho, eu prefiro baixar o aplicativo, coloco lá o destino, coloco lá em I, né, no aplicativo e eu vou só seguindo as orientações do aplicativo. Tudo bem, beleza, bacana, certo, é mais prático. Mas quando você olha o mapa, você vê os detalhes, coisa que não aparece no aplicativo, ok? Você vai vendo os detalhes, você vai vendo novas formas de encontrar uma localidade. É mais complicado? É mais difícil? É, mas é mais prazeroso, gente. Tá bom? Bom, aí vem os elementos do alfabeto cartográfico, aquilo que eu falei da agora lá nesse mapa aqui, ó, tá? Nesse mapa aqui, ok? Os elementos do alfabeto cartográfico. Vamos lá. Primeiro nós temos o ponto. Aqui está um pontão, né? Um ponto bem grande, mas é um ponto. Aqui nós temos a linha e aqui nós temos a área. Vamos já entender isso, tá? Acompanha aí. Então, grava lá, ponto, linha e área. Lembra que naquele mapa, esse mapa aqui, ó, eu já falei sobre linha e os pontinhos, ó, ponto. Ok? Vamos para frente, para a gente entender melhor isso. Então, olha só, olha para isso aí. Vamos produzir um mapa definindo seus sinais gráficos? Se você fosse produzir um mapa aí na sua casa, você pegaria um caderno de desenho, um lápis, talvez uma régua, provavelmente um esquadro, né? Tem gente que não sabe mais nem o que é esquadro, aquele objetozinho que a gente tem uma pontinha, a gente coloca a ponta do lápis e faz círculos, ok? E aquilo ali é muito usado, por exemplo, por engenheiros, pessoal que trabalha nessa área de engenharia, para fazer esse mapeamento cartográfico das localidades e para também desenhar um mapa. Então aqui você tem, ó, a linha, o ponto e a área. Vamos já também entender isso aí. O que é uma linha, o que é um ponto, o que é uma área no mapa. Porque a gente aprende muito dentro do mapa a ver a causa dos ventos, a ver as escalas, a ver as legendas. Mas a gente nunca olha para dentro do mapa para discriminar isso aqui, ó, para a gente poder saber o que é uma linha, um ponto ou uma área. Tudo bem? Bom, agora olha para cá. Vamos começar pelas linhas. Aqui, ó, está demarcando. Ó. Se você olhar esse mapa, ele está entrelado de linhas. Aqui você tem, essas linhas demarcam açudes, localidades, florestas, pequenas regiões, pequenos povoados. Isso aqui tudo é demarcado por essas linhas, gente. Então, quando você olhar um mapa que tiver muita linha, você já está percebendo ali que ali é um mapa onde está discriminado inúmeras, né, localidades, como também florestas, rios, lagos, localidades, pequenos povoados, pequenas cidades, está tudo nesse mapa aí. Porque na verdade a gente está muito acostumado a ver só o mapa, aquele mapa das regiões, onde tem as 5 regiões do Brasil e tem os estados e as capitais que formam essas regiões, ok? A gente nunca para pensar nisso. E se você olhar, ó, também tem as informações no mapa, mas nós estamos vendo aqui no caso, dentro do alfabeto cartográfico, é linha, no caso aqui, ponto e área. No caso aqui, somente linha, ok? Então, a linha representa limites de cidades ou estados, ferrovias, estradas, contorno de litoral, rios, ou algo mais. Então, se você olhar, essas linhazinhas, por exemplo, aqui, estão determinando os limites de uma cidade, ok? Os limites de um estado, de ferrovia, de estradas ou do próprio contorno do litoral e dos rios. Tudo bem? Então, agora, na hora que você olhar para um mapa desse estilo aí, você já vai perceber que isso aí é uma forma diferente de você enxergar o que está ali, né? As localidades, os espaços que ali existem. Bom, e aí nós temos aqui um emaranhado, aqui no caso é o ponto. Ó, o ponto. Aí no mapa, aqui é o mapa da região Nordeste. Então no mapa da região Nordeste eu vou encontrar aquilo que é mais simples, é mais comum a gente encontrar.
a legenda, a rosa dos ventos, que é um instrumento de orientação, né, e localização, e a escala, ó, tá? Mas vamos olhar agora para dentro do mapa mesmo. Então, quando você olha para dentro do mapa, você vê a representação dos estados, das capitais das cidades. Então, aqui, por exemplo, essa linha, ó, está representando um ponto, que aqui no caso é São Luís, que é a capital do Maranhão. Aí vem outro, representando o quê? Olha a nossa Teresina aqui, ó, o pontinho, tá? Esse aqui é padrão. Padrão significa dizer que ele sempre vai existir em todos os outros mapas do mundo inteiro. Então aqui você tem Teresina, que é a capital, nossa capital. Aí depois você tem as outras, ó. Aqui só são capitais. Então aqui esse ponto, ó, esse pontinho, ele está demarcando aonde fica essas localidades. No caso aqui as capitais. Deu para entender? Enquanto as linhas delimitam os espaços, certo? Os espaços, né, os limites entre estados, entre um rio, entre uma floresta, uma linha férrea, o ponto determina onde fica essa localidade, certo? Senão a gente não teria como a gente se localizar, não saberia onde estaria, por exemplo, a cidade de Teresina. Tudo bem? Bom, e aí, por último, nós temos dentro dos três, né, a linha, o ponto e a área. Gente, quando você pensa em área, aposto que na cabeça de vocês já pensa logo em matemática. Aquela velha história de calcular a área de um local. Exatamente. É relativo a isso. Tem relação com isso. A área é um espaço. Tá? É um espaço. Então aqui você tem. Aqui, por exemplo, você tem, ó, a área que representa as áreas dos estados, né, as indústrias, os tipos de vegetação, outros elementos, etc. Então aqui eu coloquei dos estados, ó. Tá? Essa área aqui, ó, por exemplo, ó, aqui está uma linha delimitando. Ó. Essa área aqui, esse espaço, é do estado do Pará. Aqui, ó, essa delimitação aqui, ó, é do estado do Piauí. E aqui você tem os pontos, ó. Ok? Então aqui a gente já percebe claramente. Tem as linhas que delimitam uma região da outra. E você tem o que? Os pontos, ó. Os pontinhos que demarcam o local. Ok? Beleza? Bom, vamos lá então. Se você pensar, ó, aí nós temos cada uma das capitais, né? Se a gente pensar, localidades, todas elas são demarcadas através do alfabeto cartográfico. Tá vendo como é importante agora a gente saber alfabeto cartográfico? Porque geralmente a gente só para pensar, né, na Rosa dos Ventos, nas escalas, nas legendas, mas nunca para pensar nisso aí, no que tem dentro do mapa. Tudo bem? Parece confuso, mas não é. O ideal é que vocês tivessem um mapa aí para estar me acompanhando. Mas eu dou uma dica, sempre faço isso. Quando terminar a aula, vá lá na internet, coloca lá mapa. Então coloca mapa do Brasil. Vai aparecer lá uma porrada de mapas. E você escolhe qual é que você quer verificar, aonde tem as linhas, aonde tem os pontos e aonde tem todas essas informações dos mapas, ok? Bom, aqui novamente você tem, ó, mais uma pergunta para você identificar os pontos, as linhas e as áreas presentes no mapa ao lado. Ah, lembrou, né? Esse mapa é o mesmo que eu mostrei no início da aula para vocês, tá? Então agora ficou mais fácil de você localizar o que são os pontos, o que são as linhas, o que são as áreas. Os pontos são esses pontinhos que estão, no caso aqui, marcando uma localidade, tá? As linhas são esses espaços aqui, ó, que estão delimitando as áreas. E o que é a área? É exatamente esse espaço delimitado pelas linhas, ok? Aqui, por exemplo, ó, eu estou no estúdio. Vou citar um exemplo aqui, eu estou no estúdio. Então aqui eu tenho um espaço, tá? Ok? Se eu quisesse delimitar esse espaço, eu iria pegar provavelmente um pincel, uma ponta de giz, iria marcar, delimitar, certo? Pronto, aí é uma linha. Aí aqui onde eu estou é um ponto, tá? Que é um ponto. E o que tem aqui, essa aqui todinha, esse espaço todo é a área. Na sua casa, tá? Na sua casa você tem um quarto, é uma área. O que delimita? Qual seria a linha? A parede, tá?
que separa o seu quarto da cozinha ou da sala. Então ali seria a linha, ok? E quando você está lá dentro, lá no seu quarto, num determinado local, ali é o ponto. A mesma coisa com o mapa, ok? Bom, gente, olha, quando a gente pensa nisso, parece que é complicado, mas não é, tá bom? Peguem um mapa, tentem localizar isso a partir do mapa que você vai entender melhor. Nada melhor do que a gente fazer na prática isso, entender na prática, tá? Então, como eu sei que vocês não devem ter mapa em casa, né, um mapa mesmo físico, vai lá na internet e pesquisa, depois da aula, você vai lá na internet e pesquisa sobre os mapas que você vai encontrar. E aqui nós temos, né, respondendo a pergunta, a linha, você tem aqui ó, as linhas, você tem a área, que é o espaço que eu estou falando, e você tem um ponto que marca a localidade. Tudo bem? Bom, aqui nós temos dois mapas. Nós temos o mapa do Piauí, tá? E nós temos um mapa aqui da cidade de Teresina, dos bairros. É, exatamente. Aqui nós temos o quê? O bairro Ilhotas, o Monte Castelo, o Cristo Rei, Cidade Nova, aqui do lado fica Macaúba. E aqui nós temos exatamente as linhas que delimitam os espaços. Aqui você tem o mapa do Piauí, delimitado pelas linhas, mas não tem ponto, delimitando as localidades, ok? Já aqui você tem o mapa da cidade de Teresina, delimitando os bairros e delimitando também por linhas as ruas, certo? Imagina assim, ó, você está na sua casa aí, a gente nunca para pensar nisso. Digamos que o seu pai chegasse para você e dissesse assim, ô Camila, Caio, tá? 2 alunos, filhos, vocês irão agora lá na outra rua para vocês pegarem o material que eu deixei lá com o tio de vocês. Aí você diz, papai, mas eu não sei onde é. Ele diz, olha, você vai por essa rua, você dobra à direita, depois você vira à esquerda, você vai encontrar uma casa. Pronto, essa casa seria um ponto, tá? Porque está delimitando o local. E onde você vai, certo? É a linha. E aquele local tem uma área, que é uma casa. Ok? Aqui, digamos assim, a mesma coisa. Só que ali você tem um mapa do Piauí só delimitado por linhas e áreas, mas não tem um ponto. Então ali não daria para me saber quais são as localidades onde elas estão realmente localizadas. Ok? Isso me dá a entender que quando eu estou viajando, por exemplo, se eu estiver olhando no mapa, eu sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda ou se eu sigo em frente. Ou se eu volto, tá? Aí o ponto é que vai me dar essa referência da localidade. Bom, aqui nós temos, ó, a delimitação que a gente tem, ó. Vou voltar aqui. Aqui você tem a linha, né, as linhas, e ali também você tem as linhas, ok? Bom, e num bairro, gente, como é que a gente aplica isso, esse alfabeto cartográfico num bairro, tá? Num bairro. No seu bairro aí, pode ser o Monte Castelo, pode ser a região do Grande Liceu, pode ser o Renascença, pode ser o Parque Piauí, pode ser o Saci, pode ser lá o Mucambinho e tantos outros bairros que a gente tem aqui na cidade de Teresina. Então, como é que a gente aplica isso num bairro? Olha só, como é que a gente aplica o ponto, como é que a gente sabe sobre linha, como é que a gente sabe sobre área. Aí aqui você tem, ó, um mapa também da cidade de Teresina, tá? Dos bairros. E aqui, ó, você tem os locais. Por exemplo, aqui, eu sei que bem aqui nessa bolinha tem uma loja de peças chamada Mossoró Peças. Se não tivesse a bolinha, eu saberia localizar? Não. Porque só estaria lá o nome, mas não teria a bolinha. Então, como é que eu vou chegar a esse local? Tá? Então, a bolinha aqui, no caso, aqui o ponto, está delimitando o local, Mossoró Peças. Aqui, por exemplo, tem Carvalho Supermercado, da Barão de Gurgueia. Mas eu sei que tem outros supermercados. Então, para mim chegar lá, eu vou ter que seguir esse roteiro, tá? E as linhas, ó. As linhas são isso aqui, ó, que exatamente estão delimitando a área, ok? A área. Quando você anda de aplicativo, geralmente, a pessoa que está lá, que eu chamo, igual aquela moça lá do Google, né?
vire à direita, vire à esquerda. Então, ela vai guiando você, tá? Aí quando você chega ao seu destino, ela diz assim, o seu destino estará à direita, o seu destino estará à esquerda, ok? Aí você chegou no seu destino. Mas se a gente fizer isso mesmo usando o mapa, a gente vai conseguir, talvez demore um pouquinho mais, mas consegue, tá? E a gente também aprende a andar na cidade, porque se você for andar pelo aplicativo, você não aprende a andar fisicamente na cidade, porque pelo aplicativo é uma coisa mecânica, tá? Não é uma coisa natural que você está andando pela cidade para você conhecer os pontos. Talvez seja por isso que boa parte de vocês tem dificuldade para localizar uma determinada região. Tem gente que já tem dificuldade, né? Espaço geográfico. Mas tem outros que exatamente por não andarem na localidade, ele desconhece, ele não conhece. Ele só sabe ir de casa para a escola, da escola para casa. Ou para ir na quitanda do seu Raimundo comprar um cheiro verde ali, né? Mas de repente em outro local ele se perde. Por quê? Porque ele não tem o hábito de andar dentro desse espaço se localizando naturalmente. Ok? E com essa onda de aplicativo mais ainda, né? Porque a gente sempre pega o aplicativo na porta de casa, o carro leva a gente não aprende a andar na cidade. A gente anda mecanicamente via carro, via aplicativo, ok? Bom, o objetivo das representações, isso que eu estou falando aqui, dos mapas e dos desenhos, é transmitir informações e não simplesmente objeto de reprodução. Gente, um mapa é um instrumento de informação. É um instrumento de localização, é um instrumento de orientação, mas também é um instrumento de informação. Por quê? Porque lá estão as informações, por exemplo, de alguém que quer chegar a um destino. Se eu quiser ir para Campo Maior, eu pegar um mapa físico, eu vou olhar o mapa e vou ver qual é a linha que eu devo seguir até chegar lá no ponto, que é o quê? O local onde eu quero chegar, que é Campo Maior, que é a cidade de Campo Maior. Ok? O ponto, a linha e a área ou zona, tá? Constitui os elementos gráficos básicos que correspondem ao alfabeto cartográfico. Agora sim, né? Agora deu para entender o que é alfabeto cartográfico. O ponto, a linha e a área são elementos constitutivos do alfabeto cartográfico. Agora você vai tirar da cabeça aquela ideia de achar que alfabeto cartográfico começa lá da letra A, vai até a letra Z. Não é isso, tá? A gente chama alfabeto porque tem essas denominações, né, esses sinais gráficos. Quais são esses sinais gráficos? A linha, o ponto e a área. Bom, o ponto indica posição, local. A linha, direção e posição, né, para onde eu devo ir. E a área, extensão, direção e posição. Ou seja, a área é o espaço. Ok? A cidade de Campo Maior, por exemplo, é delimitada. E aí eu aproveito para perguntar para vocês. Como é que você sabe, quando você está viajando, por exemplo, para Parnaíba, e quando é que você sabe que termina o município de Teresina? Será que tem uma cerca delimitando, um muro lá delimitando? Não. Aí é onde entra essa linha imaginária. Essa linha no mapa que delimita, né, a região de Teresina, por exemplo, para a União, para Zé de Freitas, para Altos, para Campo Maior ou do seu bairro. Se você mora, por exemplo, na região do Grande Liceu, como é que você sabe quando é que termina o Parque Jurema e começa, por exemplo, o Renascença? A gente nunca para pensar nisso, né? Não existe, gente, um muro delimitando. É uma linha imaginária, mas tem uma linha ali, tá? E essa linha é exatamente aquilo que representa a direção e a posição. Então eu sei que, por exemplo, se a linha, a Renascença está para cá, para a direita, então eu tenho que ir para a direita. Se o Parque Jurema está para a esquerda, que são bairros de Teresina, eu tenho que ir para a esquerda. Ok? Então essa forma, essas linhas, vai me chegar ao ponto desejado, à localização que eu quero. Bom, e aqui nós temos a representação gráfica. O ponto, que representa a cidade, município ou bairro. A linha, certo? Que representa aquele local, né? Tipo uma rodovia, ok? Se eu quiser ir para a União, por exemplo, a cidade de União, então eu vou pela avenida, pela BR, onde vai dar a União. Isso seria uma linha.
E a área, gente? A área que representa a cidade de Teresina, o bairro São João, ou a praça onde você mora, ou a sua casa, onde você está aí me assistindo, ok? Ou a igreja, onde você vai todos os finais de semana para assistir o culto ou a missa, entendeu? Ou a sua escola. A sua escola está localizada num determinado ponto. Mas para você chegar lá, você tem que seguir uma linha. E essa escola, o que que ela é? Uma área. Porque ela não está ocupando um espaço. Entendeu? Matou, né? Entendeu agora, né? Beleza, gente. Isso é o que a gente quer, que vocês entendam realmente. Bom, e aí vem a questão da cartografia antiga, gente. Se a gente for pensar, essa questão de cartografia, que é a alfabetização cartográfica, isso existiu há muito tempo. Não é da agora. É lá dos tempos dos viajantes, certo? Há muito tempo existiu isso. Só que era muito precário. Claro que naquela época não tinha aplicativo como tem hoje. Não tinha os mapas que a gente tem hoje, ok? Cartografia é a atividade que se apresenta como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, voltam-se para a elaboração de mapas, planos cartesianos e outras formas de expressão. Bom, parece complicado, mas não é, é simples. É o seguinte, o cara está lá para fazer um mapa, ele senta, ele analisa, ele tem as informações e vai fazer um mapa de acordo com as delimitações que ele recebeu. Tudo bem? E aqui nós temos um mapa cartográfico representativo da cidade de Teresina, que é o mapa da cidade de Teresina. Aqui nós temos as linhas delimitando os bairros, o ponto delimitando as localidades e nós temos a área delimitando os espaços. Ok? E aí vem o nosso desafio, tá? Vem o nosso velho desafio. Aí você, lá vem o professor Jota com o negócio do desafio dele. Exatamente. E o desafio de hoje não tem nada também de complicado. Eu estou pegando leve com vocês exatamente por quê? Porque esse tipo de conteúdo vocês não vão encontrar ele no livro de vocês, tá? O livro de vocês já está um pouco, de certa forma, ultrapassado em relação a esses conteúdos. Mas a gente não deixa de ter o nosso desafio. Qual é o nosso desafio? Que tal você produzir um mapa da rua onde você mora, do local onde você mora, utilizando o alfabeto cartográfico? Então você vai utilizar o ponto para localizar um determinado espaço, a linha, como você deve chegar e a área, que é o espaço onde está delimitado. Então faz isso. Olha, eu vou pegar melhor. Imagina que você vai me mandar um mapa para me chegar até a sua casa, tá? Então você vai fazer esse mapazinho aí dizendo assim, esse mapa eu vou mandar lá para o professor JJ para que ele possa saber onde é que eu moro. Quem sabe eu não vou até almoçar aí. Então, você de repente faz de conta que você está me mandando um mapa. E esse mapa tem que ter as informações necessárias para que eu possa chegar na sua casa. E o que que você vai usar? O ponto, a linha e a área. A linha seria as ruas, a área, o local onde você está e aonde você quer que eu chegue, e o ponto, né, é o local onde você mora. Pode ser uma igreja, bom ponto de referência também. Tudo bem? Faça isso. Aí você coloca lá, mostra lá para o seu professor de geografia ou professora para ela dar um vistozinho e verificar. Se quiser pintar, pode. Geralmente o pessoal, pode pintar? Pode, tranquilo. Pode pintar do jeito que vocês quiserem. Faça o mapa numa folha de caderno de desenho, preferencialmente, mostra lá para a gente poder ter o aval da sua professora ou professor. Beleza, gente? Não é nada difícil, tudo bem? Gente, prazerzão estar aqui com vocês. A gente vai ter mais uma aula aí, até encerrar esse mês de dezembro, né? Que nós já entramos aí, quase véspera de Natal. Mas aquela dica de sempre, cuide-se, álcool em gel sempre, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.